estar aqui, falar desse encontro do Frenet Vygotsky, que é algo que me é muito caro, porque desde que eu comecei, que eu me tornei professora, eu pensava nessa possibilidade de diálogo, e acabou que se tornou, né, minha dissertação. Estar aqui em Minas é muito legal, não só pela comida, né, que a gente está super satisfeito, mas eu sou neta de mineiros, minha avó é de Andrada, meu avô de Carmo do Rio Claro, então a gente sempre tem uma memória afetiva, né, com essa coisa de Minas. E todo paulista tem, ou é um pouco mineiro ou é um pouco baiano, né? Porque tem sempre essa mistura. Bom, eu trouxe para vocês um pouco do que eu conversei, né, com a professora Adriana, do que era, que seria legal trazer para que vocês ouvissem, e vai ser uma conversa, né? Tanto é que eu falei, estava falando para você agora há pouco, né? A gente está numa roda de conversa, eu sinto isso, que, né, estamos num auditório, mas é como se fosse uma roda. Então podem ficar à vontade de interromper, de dialogar. Bom, para começar a conversa. A escola já não prepara para a vida. Não está voltada nem para o futuro, nem mesmo para o presente. Obstina-se num passado que não volta. A escola que não prepara para a vida já não serve à vida e é essa a sua definitiva e radical condenação. Isso Frenet escreve para uma Escola do Povo, né, que é um livro bem importante da proposta dele, e que eu acho que dialoga com a proposta do colóquio, né? A vida na escrita e a escrita na vida. Então, achei que essa frase do Frenet podia ser importante para a gente começar. Tem essa outra citação do Frenet, que eu não encontrei exatamente a referência, mas eu acho que faz muito sentido, especialmente para o momento que a gente está vivendo agora, né, no nosso país, que é o seguinte: nosso primeiro dever é respeitar as crianças que nos são confiadas, educá-las e prepará-las. Para isso, opomos-nos a todo dogmatismo que se justifica por considerações extrapedagógicas. Não estamos a serviço de governos que passam, nem de regimes que mudam. Estamos a serviço das crianças, a serviço da sociedade para a qual queremos prepará-las, segundo as técnicas da verdade e da liberdade, felizes e orgulhosos de apoiar-nos para isso em todas as forças que buscam o mesmo objetivo de libertação e renovação. Então, pensar na pedagogia Frenet, especialmente agora, né, no contexto que a gente vive, só da gente estar aqui, né, conversei com a Cíntia, que é minha professora parceira lá da escola, já é um ato de revolucionário, porque a gente brigou com o secretário de Educação, não tivemos dispensas, estamos aqui assumindo falta no trabalho, para vir falar do trabalho, né, porque existe todo um boicote a essa coisa do professor pesquisador, do professor que não está só atrás dos livros dando aula, né? Existe uma questão muito maior aí. Bom, vamos lá para os pontos de partida, né? Dessa conversa. Os instrumentos e as técnicas que o Frenet criou, a minha experiência de professora alfabetizadora. Comecei a trabalhar com a pedagogia Frenet em 2002 na Escola Curumim, então já tem um tempo aí, né, de trabalho, e depois levei essa experiência para a escola pública, que era o meu grande desejo, porque eu me tornei professora na Curumim, que tinha essa proposta Frenet. Mas minha grande luta era de levar Frenet para a escola pública. E agora, quase 10 anos depois, na escola pública, a gente tem conseguido fazer isso acontecer. E essa coisa dos interesses no estudo, né, das concepções de Vygotsky foram, desde o início, impactaram muito minha formação. Porque fui aluna da Ana Luísa Smolka, lá na Unicamp, isso na graduação, depois ela virou minha orientadora do mestrado, e não tem como passar por ela e não se encantar, né? Pela perspectiva, pelo Vygotsky, e fazia muito sentido o que eu estudava. Aí, quando eu virei professora e fui para a sala de aula, eu comecei a ver que aquele conceito de zona de desenvolvimento proximal que a gente estudava parecia algo tão abstrato, parecia que nos ateliês de trabalho, com as crianças se ajudando, trabalhando em cooperação, parecia que isso se materializava. E eu conversava muito com a minha orientadora da Curumim, que é a Taninha, que falava: nossa, mas isso parece muito com Vygotsky, isso parece muito com os textos que eu estudei, né? Recém-formada, estava borbulhando tudo ali. Então, esse diálogo começou lá atrás. Bom, né, dessa minha prática, que se ancora na pedagogia Frenet, as reflexões sobre a prática vão surgindo essas questões que nortearam minha pesquisa, né, de mestrado, e a nossa conversa de hoje, que dialogam Frenet e Vygotsky, tomando as salas de aula como esse espaço de possibilidade do fazer, do refletir, o lugar do acontecimento. Aí eu trouxe algumas imagens de sala de aula, das crianças trabalhando lá com alfabeto móvel, fazendo ateliê de pintura, levando uma correspondência, que é um instrumento da pedagogia Frenet também, que é bem legal.
que mostra essa vida acontecendo, né? Que é diferente da noção de sala de aula que a gente, quando imagina escola, pensa que é todo mundo um atrás do outro, enfileirado, fazendo algo virado para a lousa, né? E é aquele papel ali todo dia? Então, é a correspondência, que é um dos instrumentos da pedagogia Frenet, que a gente faz geralmente coletiva, que é uma carta para uma turma de uma outra escola, e depois tem também as individuais. Essa correspondência nasceu muito antigamente no Frenet, começou a se corresponder com outro professor que comungava dos mesmos princípios que ele. E aí, aos poucos, as crianças foram se mostrando interessadas por aquela carta que chegava, e num dado momento falaram, professor, por que a gente também não manda nossos textos livres para eles? E aí começou essa troca, e se tornou troca a partir de conteúdos também. Eles trocavam não só os textos deles, mas conteúdos da geografia local, e isso foi ensinando, né, um conteúdo vivo. E o Frenet fala que o aluno dele foi fazer uma prova de geografia e sabia muito da geografia de uma região que acho que era litorânea, se eu não me engano, e eles eram de zona rural. E aí os examinadores falavam, nossa, mas como que esse menino aprendeu isso, né? Que era prova oral, uma coisa toda formal. E era pela correspondência, porque o amigo dele que morava naquela região contou os detalhes do lugar que ele vivia, né? Então isso traz essa coisa da vida. Bom, aqui mais imagens de sala de aula. Lá no alto tem o livro da vida, que é um outro instrumento da pedagogia Frenet também, que a gente... É um diário de bordo, é um livro grandão que a gente vai registrando os acontecimentos importantes. Ele é um para cada turma, né? Não é individual, é um material coletivo, que geralmente... Bom, cada professor vai usar de acordo com o que faz sentido, né? Na minha sala, a gente usa... Quando eu tô com os pequenininhos, já no começo da roda, a gente senta em roda e já começa a registrar para que a criança vá percebendo a função dessa escrita. Que o que a gente está conversando está sendo ali registrado. Com os maiores, esse ano eu estou com o 5º ano, eles levam para casa, registram o que é significativo para aquela criança que levou, e no outro dia eles leem na roda inicial o registro do dia anterior. O legal que eu acho da pedagogia Frenet é isso, de tem os instrumentos de trabalho, mas tem a autonomia do professor. Então, o livro da vida não tem um modo de fazer passo a passo, que todo mundo tem que fazer igual, bem como o texto livre, todos os instrumentos. Ele tem os instrumentos de trabalho que surgiram da sala de aula, da necessidade dele, como a gente estava falando, né? Que ela falou, nossa, eu sou muito Frenet sem ter lido muito. Porque ele é um professor da sala de aula, ele pensou em coisas práticas para o que ele vivia. Então faz sentido, a gente também é professor, a gente também tem ideia, né? E essa coisa de que ele respeita que cada professor faça os seus tateios também, que se aproprie dos instrumentos de acordo com a necessidade. E com o que faz sentido para ele e para a turma. Aí tem outros momentos de ateliês, as crianças se organizando ali em cima num jogo, depois momento de escrita, de ateliê ao ar livre. Bom, vou falar rapidinho do ateliê, que é a forma de organização do trabalho. Como que é isso? No mesmo tempo, na sala de aula, as crianças trabalham em coisas diferentes. Não é proibido aula expositiva numa classe Frenet, existe aula expositiva, porém, a maioria do tempo é essa outra organização, que é o ateliê, que as crianças vão se organizando de acordo com os seus planos individuais. Eu não vou conseguir me deter muito a isso, senão eu não chego no texto escrito, mas eu acho importante dizer, né, que é uma outra organização que daí dá conta de um momento de correção coletiva, de correção individual, eu sentar individualmente com aquele aluno para poder atendê-lo na demanda, enquanto os demais estão fazendo coisas com mais autonomia em outros ateliês que eu planejei, que eles dão conta de fazer sem tanta mediação. Bom, vamos lá, né? O Frenet foi um pedagogo francês, né, nasceu em 1896, lá na França, se formou na escola primária, se tornou professor, muito jovem, ele era autodidata, estudou muito, sozinho, pesquisou muitas coisas, é um professor primário, não tem formação acadêmica, mas leu muitos autores e nos traz produziu muito. E a gente muitas vezes não estuda ele na faculdade de educação, pelo menos na Unicamp eu não estudei. E aí, porque a gente estuda o Vygotsky, que é o filósofo e psicólogo, o Piaget, que é o médico, biólogo, é Montessori, médico, mas porém o Frenet, que é pedagogo, não precisa tanto. Bom, ele foi para a guerra, sofreu lesões pulmonares, poderia ter se aposentado por invalidez, resolveu continuar trabalhando em sala de aula, né, ficou preso em campo de concentração, lá ele começou a alfabetizar seus companheiros, saúde debilitada, acabou que conseguiu prisão domiciliar. Foi um militante, atuou em movimento maquis, de resistência. Por que é importante falar dessa coisa do contexto da guerra, né? Ele foi para a guerra, sofreu lesões, voltou, e isso, ele quis continuar professor, porém, essas condições concretas de vida não deixavam que ele continuasse, que ele fosse um professor de ficar aqui na frente falando. Ele não tinha pulmão para isso.
Então, os instrumentos que ele pensou, organizar a salinha ateliê, foi por uma concepção de trabalho, de dar a palavra à criança, mas também por uma condição física. Então, a gente pensar nesse contexto, né, acho que faz muito sentido de... Claro que ele acreditava, senão ele teria largado e ido fazer outra coisa, mas as limitações físicas também impactaram nessa prática. Bom, ainda nesse período de guerra, né, na prisão, ele escreveu 2 livros importantes, que é a Educação do Trabalho, Ensaio de Psicologia Sensível. Em 1926, realizou o primeiro congresso da imprensa na escola, participa de congressos e seminários para a renovação da escola e defende muito a importância da cooperação e troca entre os professores, no e em movimento. Então, essa coisa começou com a correspondência, e ele foi organizando o congresso da imprensa na escola, e aí foi reunindo professores que pensavam da mesma forma, né? Num contexto de França caótica, de pós-guerra, ele foi reunindo forças com esses companheiros. Esses encontros ainda acontecem, né? As IDEFs acontecem a cada 2 anos, são organizadas pela FIMEM. O que mais? A cada 2 anos, a última foi na Suécia, em 2018, a próxima será no Canadá. Além desses encontros, os grupos reorganizam, né, se organizam também em encontros nacionais. Por exemplo, agora em julho eu fui para Portugal, no movimento da Escola Moderna, que está voltando a se aproximar de Freinet, que já teve um tempo de ruptura, agora está voltando. Mas aqui, né, pensando no Brasil, a gente tem a REPEF, que é o grupo do movimento, agora eu esqueci a sigla toda, mas enfim. A gente faz alguns encontros, teve um encontro em Limeira, teve um encontro em Campinas, por enquanto muito no estado de São Paulo, apesar de ter gente de outros lugares, mas a gente tenta se encontrar para mostrar o que a gente está fazendo. O que é um encontro de professor Freinet? É um encontro onde os professores trocam suas práticas, né? Fazem ateliês, expõem trabalho, mostram o que fazem com as crianças. Bom, e a proposta, né, do Freinet se sustenta em 4 eixos principais: cooperação, livre expressão, autonomia e trabalho. Assumindo o trabalho como produção humana, né? Ele tem um olhar para isso, trabalho enquanto produção humana. A livre expressão é um dos eixos, talvez o mais importante dessa pedagogia. O ser humano tem necessidade e desejo de se comunicar e se expressar nas diferentes linguagens: desenho, escrita, fala e pelo corpo. Os instrumentos pensados por Freinet abrem espaço para que a livre expressão aconteça, apareça e ganhe materialidade. O texto livre, materializado pela imprensa escolar, o jornal escolar, roda de conversa, correspondência, aula-passeio, entre outros, são exemplos disso. Ele defende que a livre expressão não é a invenção do cérebro, particularmente privilegiado, e sim a própria manifestação da vida. A livre expressão facilita a criatividade da criança no desenho, música, teatro, extensões naturais da atividade infantil, progressivamente responsável por seus comportamentos afetivos, intelectuais e culturais. As crianças se formam na e pela expressão livre, ou seja, emoções, sentimentos e conhecimentos e vivências anteriores. Não sei se estou usando certo a coisa de vivência ou experiência agora, mas não dava para rever. Na tarde eu falei, não, vai piorar. Bom, mas são elementos constitutivos para o desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, a livre expressão deve ter espaço garantido na escola. A criança precisa ter segurança para experimentar e descobrir suas potencialidades. Bom, a cooperação é um princípio que também perpassa não apenas a relação entre as crianças, quando se ajudam no ateliê, por exemplo. Ela é basilar, porque ela propõe, né, quando ele propõe a correspondência, ele está propondo essa parceria de trabalho com os outros colegas. Né? Então, essa coisa de fazer com, essa troca é muito importante. E pensando na nossa sociedade, que prega a competição, pensar, né, cooperativamente é quase que uma subversão. E é muito legal essa coisa de pensar dos professores cooperando, porque não é comum. Né? A Cíntia, que está aqui, né, que é minha parceira de trabalho, conta muito isso, que quando ela chegou na MF, na verdade, eu cheguei 2 semanas depois, ela chegou, concursada, perdida, sem saber onde estava. Eu queria alfabetizar e peguei um 5º ano. E aí, meu 5º ano, tinham 33 alunos, desses 33, 10 não escreviam. Eu falei, opa, eu queria alfabetizar, mas não nessas condições, mas beleza, é o que está tendo. Logo depois, chegou a Cíntia, né, que pegou o 5º ano vizinho, igual. Aí ela veio conversar e falou, Ana, o que você está fazendo? Como que é? Porque ela tinha outras experiências no estado e tudo, mas não com turmas tão defasadas como eram essas turmas dos 5º anos, em 2009, 2010.
E aí eu falei, olha, eu tô fazendo do único jeito que eu sei fazer, né? Porque eu dobrava, nessa época eu era professora na Curumim ainda e professora na escola pública, na EMEF. Falei, eu faço assim, tô tentando, porque se eu der a lição do livro, porque tinha livro lá que a gente tinha que seguir não, ainda bem que não tinha lá disponível. Eu falei, eles não, né, tem criança que não tá nem silábico. Aí ela falou, que jeito que você faz? Eu falei, não, vem aqui ver. E ela sempre pontua isso, né? É até legal. Eu falei que ela devia estar falando aqui junto. Porque ela pontua o quanto... Quer contar, Cíntia, essa parte? Não, eu acho que você já disse. Deixa eu microfone duplo, assim. Vem lá, vai lá, assim. É que não, até aí sim, não vai, vai. você tem que vir, vem cá. Que a gente quer te conhecer também. Porque o fio não vai até aí. Você tem que sentar aqui. É que, lembra que eu fui ali? É. Isso. Coloca a gente na frente. Senta aqui, ó. Senta aqui, desse lado. Não é só pegar carona, não, igual o Matheus falou. Minha mãe ligou hoje e tá falando, o que a Cíntia tá fazendo aí? Ele tá aqui com a gente, de carona. Meu Matheus é meu filho. Posso? Aqui. Não, acho que a Ana até, né, já contou, mas é isso mesmo. A gente chegou na escola em 2010 e eram turmas muito com uma defasagem muito grande, né? Quintos anos, 1/3 em processo de alfabetização. E para mim aquilo, eu tinha 3 anos só de exercício da profissão, então eu estava numa condição que eu não tinha como dar conta. E aí eu dei a sorte de ter a Ana como vizinha. E aí eu fui lá, graças a Deus. Por isso que eu fui lá, eu bati na porta, né, e falei, como você vai fazer o trabalho? Porque, além de tudo, éramos só nós duas professoras de Fundamental 1 no período da tarde. As outras salas eram todas de professores do 6º ao 9º. Então, era a única parceira que eu tinha. Eu não tive muita opção, inclusive. Era ela. E aí, tem que dizer... E aí, eu tive essa sorte, né, de que ela abriu a porta da sala e me contou como era. E aí eu conheci Freinet. Também não estudei na Unesp em Rio Claro, fiz minha graduação lá, mas também não me lembro de Freinet na universidade. Foi ali, mas que bom que foi ali. E aí eu pontuo muito isso, porque eu trabalhei em outras escolas de outras redes públicas também, onde eu via que tinha professoras que faziam trabalhos legais, mas que não compartilhavam. Era uma coisa e eu morria de curiosidade. Eu quero ver como, né? Eu quero aprender junto. E não tinha. E a Ana, não, vem aqui. A gente juntava as salas. E enfim, daí ela vai contar um pouco essas rodas. Essa roda é que a foto só pegou o centro, pra fazer só uma... Mas tem 3 turmas aí. Então tem 3 turmas na roda. Então, quer dizer, aí a cooperação não só ali entre os alunos na sala de aula, entre os professores também. Acho que é um pouco isso. Sim. Pode cair que você vai falar mais. Bom, essa coisa da autonomia, que é um outro eixo que sustenta, né? A proposta. O Freinet traz nas invariantes, o Freinet escreveu 30 invariantes, que ele coloca que aquilo que não varia nem pode variar, que sejam quaisquer das atitudes das pessoas. É como um guia para o professor que tem lá a situação e sinal vermelho, sinal verde, sinal amarelo, para que você, professor, se autoavalie também com relação àquela situação. A quarta invariante é a seguinte: ninguém gosta de receber ordens autoritárias. A criança não é diferente do adulto nisso. E aí, inspirado em Rousseau, que também defendia que a gente não deve exigir que a criança faça nada por obediência, e sim que a coisa tenha sentido para elas, o professor deve ajudar o aluno a fazer escolhas de forma autônoma, e para isso ele propõe o plano de trabalho, que é um outro instrumento que eu não pus nem foto para vocês verem, mas é o instrumento que nos ajuda a organizar os ateliês. Pelo plano de trabalho é uma tabela que tem as opções de trabalho que tem naquela semana. E aí a criança vai marcando o que ela vai fazer naquela semana, e ao final da semana a gente retoma e faz a autoavaliação para ver se a criança deu conta do que ela planejou e para pensar a meta da semana seguinte. Depois eu posso até achar, na hora da discussão, eu acho que eu devo ter fotos disso no pendrive. Bom, a liberdade para fazer as escolhas é um conceito-chave na obra de Freinet. Não é a defesa de que cada um faça o que quiser, mas sim de que se comprometa com o trabalho escolhido, dentro de um leque de possibilidades. Então não é, as crianças fazem tudo o que quer na vida, na escola Freinet todo mundo é solto e faz o que bem... A gente sempre ouve isso. Mas não, tem um compromisso que é o trabalho, e que eles estão envolvidos nesse trabalho. Então, não é um trabalho para prestar conta para o professor, é um trabalho para eles, é um trabalho que faz sentido, né? Bom, vamos lá, falando de trabalho. Para Freinet, o aluno deve trabalhar, porém ele não se refere a um trabalho de deveres e exercícios, mas a um trabalho natural, motivado.
Para ele, o trabalho da criança não é aquele imposto pelo adulto, mas as atividades que respondem às suas necessidades e satisfazem seu desejo e curiosidade, crescimento e conquista. Era o professor Imbernon, que é um professor do movimento, acho que espanhol, se eu não me engano. Sim. O trabalho defendido pelo autor é enquanto realização humana, algo planejado, executado e que traga satisfação. Seja uma produção intelectual, manual, artística, e aí dialoga também com o princípio marxista, né, assim como Vygotsky. E nessa concepção é o trabalho que impulsiona o fazer. Aí pensando com relação à aprendizagem e desenvolvimento para o Freinet, para tentar aproximar mais o que ele pensou sobre isso do que o Vygotsky pensou. De acordo com Elias, né, Freinet considera 3 estágios de aprendizagem que devem se interpenetrar e completar: a experimentação, criação e documentação, que combinam muito lá com os princípios, né, com os eixos, desculpa. É preciso associar sempre a teoria experimental e a prática experimental, uma sempre levando à outra. A pesquisa experimental, o tateamento, é o que sustenta o método natural. Aí o próprio Freinet coloca: os educadores foram convencidos de que os conhecimentos escolares só poderiam ser adquiridos através de processos científicos, na realidade falsamente científicos. É preciso conhecer o 1 antes da noção de 10, e não se deve identificar palavras enquanto não conhece as letras, e nem construir frases sem conhecer as palavras. Como se a construção natural da linguagem infantil não fosse a todo instante uma síntese baseada na vida, onde o elemento constitutivo desempenha inteiramente seu papel, nunca isolado do contexto de criação e ação. É um pouco do que a gente estava discutindo agora há pouco. Bom, o que ele pensa, né, sobre inteligência? Que essa marca da nobreza humana. Ele define como a permeabilidade à experiência, ou vivência também. Depois o professor corrige meus slides no final, para eu nunca mais errar. A grande plasticidade da matéria viva e o poder das invenções das estruturas vivas, que o homem é capaz de criar, planejar e transformar a natureza com intencionalidade. E aqui eu vejo relação com o que o Vygotsky fala de funções psicológicas superiores, do planejar, né, das funções todas que ele traz, analisando o desenvolvimento. Pela experiência, a criança elabora suas hipóteses com a ajuda do outro, organiza esse vivido, experimentado e internaliza. Vygotsky também fala de vivência, né? Defende que a inteligência não é exclusividade dos seres humanos, porém destaca que os homens superam os animais, na medida em que o meio, o sucesso e as experiências trazem a capacidade de transformar e criar. Aí, de novo, relação com as funções psicológicas, do que o Vygotsky defende, e o uso dos instrumentos também. Experiências bem-sucedidas que passam a fazer parte da nossa natureza se transformam em aprendizagem. A educação é responder às necessidades da criança com a ajuda do adulto. Aqui ele traz a relação, né, a mediação, se for pensar nos conceitos mais do Vygotsky. Aí o que Vygotsky fala sobre o meio, né? O meio não deve ser estudado como um ambiente de desenvolvimento, que por força de conter determinadas qualidades ou características já define pura e objetivamente o desenvolvimento da criança. É sempre necessário abordá-lo do ponto de vista da relação existente entre ele e a criança, numa determinada etapa do desenvolvimento. O papel do meio só pode ser considerado se levarmos em conta a relação. Tudo que está destacado é porque eu fui marcando na hora de rever a apresentação do que eu achava mais importante, tá? E aí, esse trecho é daquele livro As 7 Aulas, que foi traduzido recentemente pela Zóia Prestes e... esqueci a Elizabeth Tones. E aí eles... muita gente usa... É uma fala do Vygotsky, né? Elas são as tradutoras. A gente ficou até em dúvida de como colocar isso nas referências. Falei, não, mas na hora eu explico da minha dúvida, se estiver errado, depois a gente vê. O evento vivido aqui vai impactar em cada indivíduo de uma maneira diferente. O Vygotsky também defende isso, né? Ele conta até a história de uma família, nesse livro, né? Ele conta da família que perdeu a mãe e como cada criança reagiu a essa situação de viver sem a mãe. Um ficou mais introspectivo, um ficou mais rebelde. Como que a mesma situação da mesma família, das crianças que comiam a mesma comida, dormiam no mesmo lugar, viveram aquela situação e cada uma vivenciou e impactou de uma forma diferente, né? E a experiência, eu trago, né, a relação para essa experiência de aprendizagem, que o tatear é único. Cada criança estabelece uma elaboração conceitual sobre o que aprendeu, né, o conceito que viu, como nos diz Freinet. E é outro ponto que eu penso que comunga com Vygotsky. Aí chega o Estatuto da Linguagem. A linguagem, especialmente a escrita, ocupa um lugar de destaque, tanto para Vygotsky quanto para Freinet, como Voloshinov, como o professor trouxe hoje de manhã.
E a linguagem enquanto constitutiva para o desenvolvimento humano, para um, e os instrumentos de trabalho que dão força à expressão livre para o outro, a questão da comunicação. Essa expressão livre, defendida por Freinet, tem no texto livre sua maior representação. O texto livre é o instrumento mais importante dessa pedagogia, é o que eu defendo, né? Para trabalhar a aquisição da leitura escrita. Pois o desejo de ler e escrever surge das necessidades da criança. Eu quis destacar, essa foto aqui é de uma imprensa na sala de aula do Freinet, né, e que o texto livre não é o único instrumento que a gente usa numa sala Freinet para alfabetizar. Eu penso que é o mais importante, mas não é o único. A gente vai instrumentalizando as crianças, né, porque eles chegam no primeiro ano, muitos não sabem nem segurar o lápis, né? A gente, na nossa escola, não sei como é a realidade de todos, vou dizer da nossa, né, da nossa escola pública, de periferia de Campinas, que chegam mais de 30 crianças, que vieram de uma educação infantil, que as professoras fazem o que dão conta também, porque, imagina, turma de pequenininho com mais de 30 alunos, são heroínas, não dá nem para falar que elas não trabalharam, não é isso, elas trabalharam com o que dava conta de trabalhar, porque é uma realidade muito pesada. Né? E aí a gente tem no primeiro ano uma diversidade de crianças ali, de perfis, né, diferentes para a gente trabalhar. Bom, e como que é essa alfabetização pelo método natural da escrita? Ao trabalhar com a criança na fase de aprendizagem da linguagem escrita, o Freinet nos propõe esse método, que defende que da mesma maneira que ela aprende a falar, naturalmente, ela é capaz de aprender a escrever. Né? Que é claro que os mecanismos de aprendizagem da escrita e da fala são diferentes, mas o que ele defende é dessa coisa de que quando o seu filho está lá aprendendo a falar, falou, mama, você não fala, não, bem, não é assim, é vamos lá, né? Você acha lindo, conta para a família inteira, porque, né, ele está esboçando a sua hipótese de fala. E aí na escrita a gente pode também deixar que a criança se arrisque e a gente vai dando referencial da escrita correta. Não vai deixar para sempre a criança, né, vai aprendendo pelo outro, mas assim, natural nesse sentido, de que é uma necessidade natural se comunicar. Então isso vai acontecer. Né? A criança vai se mostrar, né, quanto mais no meio letrado, quanto mais a gente estiver fazendo as leituras, até como a professora colocou, de quanto ela viu que a leitura impulsiona essa coisa da escrita, a criança vai se interessar por isso. A criança é curiosa por natureza, né? Bom, aí o que o Freinet fala, né? Existe entre os métodos tradicionais e os nossos métodos naturais uma diferença fundamental de princípio, sem a compreensão da qual todas as apreciações serão sempre injustas e errôneas. Os métodos tradicionais são especificamente escolares, criados, experimentados e mais ou menos realizados por um meio escolar que tem suas finalidades e seus modos de vida e de trabalho, a sua moral e suas leis, diferentes da finalidade dos modos de vida e trabalho do meio não escolar, e que chamaremos de meio vivo. Você não quer beber uma água, não? Oi? Quer beber água? Já bebi um monte, eu vou querer fazer xixi, não era assim. Ao defender o termo naturalmente, eu... Ai, então, agora eu perdi a palavra. Perdi a palavra, ó. Ao defender o termo naturalmente, Freire não exclui o papel da mediação e das relações. Ele fala o tempo todo do papel do professor. Ele não deixa a coisa do espontaneísmo. Ah, a criança vai aprender com o meio, com o mundo, com o sei lá o quê. Ele não tira isso. Ele defende natural para marcar essa coisa de que faz parte da natureza humana esse desejo. A criança tem necessidade de escrever do mesmo jeito que tem a necessidade de comunicar-se pelo gesto, desenho, enfim, pelos outros mecanismos de comunicação. E ele defende que essa escrita só tem sentido se somos obrigados a recorrer a ela para comunicar nosso pensamento, para além do alcance da voz e além da barreira da escola. O essencial é que a criança sinta o valor, sentido, necessidade e alcance individual e social da escrita expressão. Para além da escola, por exemplo, a correspondência é algo que é de verdade para além. Ela vai escrever uma carta que tem alguém que vai ler de verdade, não fazer de conta que escreve a carta para a professora, porque o gênero carta é importante trabalhar. Ana Flávia, e sobre essa correspondência, além das cartas, o Freinet mandava objetos também, né? Produções de vídeo e tudo mais. Vocês conseguem trabalhar isso? Porque às vezes fica o professor, já ensinei esse gênero carta, então não preciso mais de carta, porque fica só nessa expectativa de escrever a carta. E esquece que a correspondência é muito maior do que só a carta.
Que né? troca conteúdo. Eu acho que Isso. assim já tem uma experiência muito legal com o professor de Brasília, que é o Otávio, que faz parte do grupo. Acho que seria legal. Você não quer, né? Assim, já tá cansado de falar que. Mas é. Porque o professor Otávio dava aula para um 5º ano, acho que era. 4º. Tá. Teve um professor que se correspondeu com a minha turma, acho que faz um tempinho já, 2011 ou 2012, e ele era de Brasília, ele é da REPEF, né, da Rede dos Educadores Freinet, e a turma dele enviava não só as cartas, mas produções. Por exemplo, a minha turma não conhecia Brasília, eu não conheço Brasília, então eles faziam, mostravam como era. Então eles fizeram um livrinho contando do passeio que eles tinham feito ao Palácio da Alvorada, e aí tinha as fotos, os desenhos e as explicações. Então, não, né, além da carta, pode também, como a professora colocou, outras coisas, né? Agora eu estou finalizando um projeto de correspondência com uma turma que é lá de Campinas mesmo. Então, as turmas poderão se encontrar. E aí a minha turma está confeccionando um presente, que é a bonequinha Bayomi, que tem toda uma tradição africana e tal. Então, é um conteúdo que eles trabalharam com a professora de artes e que eles vão estar comunicando, né, presenteando os correspondentes. Então, tem a correspondência e ela é enriquecida com as experiências da vida, né, as experiências escolares e tudo isso mesmo. E eles vão trocando ao longo do ano, né? A primeira é para se conhecer e depois vão contando coisas até que vai tomando corpo aquele trabalho e ajuda a guiar outros trabalhos em sala de aula, né? Porque às vezes a correspondente conta uma coisa, né, que a turma dela trabalhou, que minha turma não trabalhou. E eles falam: nossa, mas eles já aprenderam isso? A gente nunca estudou isso. Vamos ver o que é? Então é um instrumento muito poderoso de trabalho. Eu acho que a segunda parte é mais importante até de pensar, porque combina um pouco com o que eu vi. A gente estava conversando ali no café, eu estava meio, né, que a criança lê e escreve muito antes de estar de posse dos mecanismos de base da escrita, porque tem acesso à leitura por outras vias complexas que são sensação, intuição, afetividade, no meio social que dali em diante penetra, anima e ilumina o meio escolar. Então esse contato com o mundo escrito vai fazer com que a criança escreva antes dela dominar o código mesmo, né? Ela pode digitar o texto e a professora escrever quando ela ainda não tem noção nenhuma de letras, ou pode colocar lá as letras do jeito dela e a gente faz a reescrita. Porque muitas vezes a criança, a gente vê, às vezes, né, especialmente na nossa realidade, tem muita criança com dificuldade e tal. E às vezes a criança consegue contar oralmente um texto maravilhoso e tem essa dificuldade do registro. Então a gente vai ajudá-la no registro, né? Até que no momento ela vai ter autonomia para conseguir fazer isso sozinha. Mas ela sabe muitas coisas da escrita. Ela não sabe o registro gráfico ainda, mas ela sabe contar a história, sabe a entonação, sabe muitas coisas. Então a gente precisa considerar isso, né? Bom, e aí tentando, né, buscar de novo essa aproximação com o Vygotsky, que defende a importância da leitura e da escrita se constituírem como algo que a criança necessite, não apenas ser ensinada pelo adulto como habilidade motora sem função, e sim ser construída como uma atividade cultural, complexa e permeada de significados. Isso não significa que não haja intervenção do professor. Eu acho que eu bato sempre a tecla disso porque as pessoas sempre acham que é uma coisa muito livre. E eu acho que a gente tem que marcar, apesar de ser texto livre, não é livre, assim, apesar de ser método natural, não é que vai brotar da terra, né? Pode... A aprendizagem de um objeto cultural tão complexo como a escrita depende de processo deliberado de ensino. Deixada sozinha com a língua escrita, a criança não tem material suficiente para construir uma concepção que dê conta de toda a estrutura do sistema. A mediação de outros indivíduos é essencial para provocar avanços no domínio desse sistema culturalmente desenvolvido e compartilhado. É da Marta Coll de Oliveira, que está falando sobre a teoria de Vygotsky, né? E daí o Vygotsky mesmo destaca: da mesma forma que as crianças aprendem a falar, elas podem muito bem aprender a ler e escrever. Métodos naturais de ensino de leitura e da escrita implicam operações apropriadas sobre o meio ambiente das crianças. A leitura e a escrita devem ser algo que a criança necessite. Então ele traz também em Pensamento e Linguagem, se eu não me engano, esse texto, essa coisa de que a escrita é importante que a escrita seja ensinada a partir do que a criança mostra o interesse, né, a partir do interesse dela.
Bom, ele fala acima, né? Afirmou a coisa da importância dos métodos naturais, apesar de defender a escrita como produção humana e parte da cultura, enfatiza que essa não desabrocha espontaneamente. Freinet, por sua vez, propõe o método natural, que, apesar de ser nomeado como natural, que nos faz inferir a coisa do espontaneísmo, não ignora nem exclui a importância do outro, que pode ser o professor, como já expliquei nesse trabalho algumas vezes, ou pode ser o próprio colega no momento de ateliê, de fazer faz com ajuda que ainda não consegue fazer sozinho, né? Ele marca a sua posição antagônica aos métodos tradicionais e cartilesco, né? O Freinet era muito, ele fala, contra a escolástica, né? E que, na maioria das vezes, tira o protagonismo do educando desse processo de apropriação de escrita. Bom, aí, olhando para o texto livre, que instrumento é esse, né? É um tipo de texto que a criança vai escrever livremente. Não tem tema pré-determinado, as histórias vão surgindo da imaginação da criança, que escrevem sem medo. Para ele, para o autor, é a concretização da livre expressão. Porque a criança vai escrever sobre o gênero que ela quiser, o assunto que ela quiser, no espaço que ela quiser. Eles sempre pedem, pode fazer texto livre ao ar livre? Né, que eles ficam nos outros espaços da escola, no pátio, enfim, fazendo essas produções. O caderninho fica na mochila e a criança pode escrever em casa, em outros lugares. E ela se torna autor porque sabe que seus textos vão ser lidos na roda ou publicados no jornal da escola. Né? Então elas vão ter um interlocutor real. Elas vão ter quem as escute, as leia, né? Por trazerem a necessidade real de comunicação, eles são ricos em informações, detalhes, porque elas se sentem motivadas a escrever para ler numa roda de texto livre. Por exemplo, a gente mistura turma, geralmente, né? Nessa experiência da minha pesquisa, eu estava com o primeiro ano e a Cíntia estava com o quinto. E eu nunca tinha trabalhado com o primeiro ano. Eu tinha trabalhado só com o segundo e primeira série, antigamente. E aí, quando as crianças chegaram, eles não sabiam... eu não sabia também o que eles sabiam, a gente estava se conhecendo. E eu falei, gente... E eu tinha acabado de entrar no mestrado, né? E falado que ia pesquisar o texto livre onde fosse que eu tiver. Eu falei, gente, e aí, né? Como que eu vou pesquisar com essas crianças? Essa coisa do texto no primeiro ano. Aí, eu acho... a gente não sabe até hoje se a ideia foi minha ou da Cíntia de colocá-los em roda com o quinto ano. Porque daí o quinto ano, que já eram crianças autoras, iam mostrar que crianças também escrevem ao lerem os textos para os pequenos. E aí... Eles foram participando dessas rodas e acho que lá para março, abril, não lembro bem a época, chegou uma estagiária na minha sala e a gente ia ter roda de texto livre. Aí a Ilana, que já está no 9º ano, essa época, falou, olha, a gente faz uma coisa aqui que é roda de texto livre. Aí a moça falou, nossa, mas o que é isso? Assim, a gente escreve e tal. Daí eu falei, a gente escreve? Ela, na verdade, quem escreve são os maiores, por enquanto, do quinto ano. Eu falei, mas vocês querem escrever? Ela, a gente quer. Aí, nesse dia, eu dei os caderninhos de texto livre, que a gente tem um caderninho próprio para isso. E aí, quem quis já começou a escrever. E em vários momentos, os alunos do quinto ano vinham para minha sala para me ajudar nessa reescrita, porque eu não dava conta, porque daí eles ficaram muito eufóricos, né, de querer escrever. Então, de trazer essa coisa de que a gente está junto, está num grupo, sabe? Que os alunos podem se ajudar, as crianças também podem ensinar. E ao ensinar, o aluno do quinto ano está reelaborando também o que ele sabe. Então, é uma atividade que vai... É um trabalho para os dois, né? Que vai ser significativo para os dois. Esse é um texto meio grandão. Eu vou fazer como professor, deixar vocês lerem. Não, mas gente... O texto livre surgiu por volta dos anos 20, numa pequena povoação dos Alpes Marítimos. Por que não mais cedo, no outro local? Não se trata de uma questão de modernidade pedagógica. A modernidade em pedagogia não esteve com certeza à espera de Freinet. Mas, fundada numa perspectiva humanista, manteve-se teórica a maior parte do tempo, mais próxima da ideologia do que da praxis. O sujeito, ou a dualidade professor-discípulo, eram os únicos pontos considerados. Por isso, a ideia, o próprio germe do texto livre, é efetivamente uma prática profundamente materialista. Enquanto prática materialista, no sentido extremamente marxista do termo, é necessário frisar, só pode ser descoberta, a palavra é imprópria, no seio de uma prática, o que não quer dizer empiricamente, supondo e arrastando o empirismo, a repetição do mesmo. Enquanto que o aparecimento do texto livre supõe e manifesta, pelo contrário, uma ruptura, o texto livre não é resultado lógico de uma modernização pedagógica da aprendizagem da língua, mas um verdadeiro salto qualitativo que resolve, provisoriamente, uma contradição interna. O Pierre Clanchet é um professor que pesquisou muito sobre o texto livre, ele tem várias produções sobre isso, e ele traz
esse excerto sobre a origem do texto livre. E esse mesmo autor, né, nos provoca também quando ele coloca: o que devemos então entender por texto livre enquanto texto e, sobretudo, pelo adjetivo livre. Isso é uma coisa que, assim, eu fui muito questionada ao longo da minha pesquisa, né? Por que livre? Livre do quê? Né? Que texto é esse? A Smoker era uma que me provocava muito por isso, e a banca provocou, e quando a gente apresentava o trabalho nos grupos e tudo mais. Haverá necessidade de dizer que o adjetivo livre tem um alcance principalmente polêmico? O conteúdo semiótico do texto livre não é determinado por uma oposição, livre versus não motivado, texto livre versus redação, mas autêntico pela oposição, texto livre versus redação de assunto livre. A liberdade do texto não reside no conteúdo, assunto, inspiração, mas no modo de solicitação, que é essa coisa que a criança vai fazer quando ela se interessa por isso, né? Ela é livre para escolher fazer esse texto. Não é o único tipo de texto que a gente trabalha, né, dentro da perspectiva Freinet, mas é o mais importante. Porque daí a criança vai se tornando autora por isso, né? E é diferente de redação de tema livre, que é aquela coisa... a natureza do texto livre é outra, porque é muito genuína, é do que a criança traz. Quando você fala do caderninho de memórias, eu acho que se aproxima muito disso, da coisa do texto livre. Não sei, eu só ouvi você falando e comentei com a gente, falei, nossa, parece com o que a gente faz. Ana, o texto livre e o caderno de memórias, eu fiquei pensando na questão da Márcia, quando ela apresentou, me parecia mais que o caderno de memória estava mais para o livro da vida do que para o texto livre. Eu não sei, aí a gente tem que ver com a Márcia, né? Mas assim, você podia falar um pouquinho também essa diferença? Que é do texto livre e do livro da vida? Porque no livro da vida também tem texto livre. Ou não? Pode ter, mas o texto da vida, o livro da vida, já misturei tudo. O livro da vida é um material coletivo. A turma tem um livro da vida que pode ter texto livre, se a turma assim quiser, pode ter registro de um passeio, pode ter registro de uma conversa de roda, pode ter uma lição de matemática que eles quiseram, elencaram como importante registrar. Tem coisas significativas para aquele grupo. O texto livre, cada criança tem o seu caderno individual. Então, é uma produção individual que, quando passa por correção coletiva, pode se tornar algo do grupo a partir do momento que tem intervenções, né? Como você falou, texto de fulano melhorado com a ajuda de tais pessoas, de tal turma. Mas é um instrumento individual. A turma pode decidir pegar esse texto livre do fulano de tal, melhorado com a turma, e colocar ele no livro da vida, sim, né? Colocar no livro da vida. Ou no jornal da escola, enfim. Você lembra de alguns exemplos que você poderia dar da sua prática de textos livres? Sim. Coisas assim, bem concretas que você... Eu trouxe algumas imagens de texto livre. Daí se ainda assim não for o que a senhora está perguntando, aí eu posso contar. Mas acho que às vezes a gente mostrar... E trouxe uma filmagem também. Aqui é você, viu? Tudo bem. Mas, sim, porque eu acho que isso que concretiza sim. aos olhos das pessoas o que é o texto livre. Bom, tá chegando já nessas imagens. O termo livre marca essa posição ideológica, né, em forma de protestar contra os modelos educacionais, uma posição em oposição aos manuais, à escola tradicional, à escolástica, que perpetuam essa reprodução social. O Freinet coloca o texto livre e a imprensa como um instrumento de libertação e desalienação construtiva. Defendia que este instrumento permite que os alunos das camadas populares se apropriem da escrita, da competência de escrever com suas próprias palavras, vivendo uma situação real de trabalho. E o que eu acho legal de trazer disso é que quando o Freinet, ele não é o primeiro a levar a imprensa para a sala de aula, mas ele é o primeiro a levar a imprensa para imprimir textos das crianças e mostrar para as crianças como funciona aquele mecanismo. Porque ele fala que a criança dominando esse instrumento, ela consegue perceber que o que circula na mídia, no caso da época, jornal e tudo mais, essa mídia impressa, ela pode questionar, porque ela sabe que é produção humana e que pode ser uma produção mentirosa. Né? Tem até o Gustavo, que é um doutorando da Unicamp, que tem usado a coisa dos vídeos para criança, a pesquisa dele é sobre isso, a criança do outro lado das câmeras para questionar coisas tanto da TV quanto de YouTube, que hoje é super na moda, para que ela, por trás do instrumento, por trás da máquina, perceba que há uma criação, há um roteiro, que nem tudo é verdade. Então se aproxima muito com essa ideia do Freinet com a imprensa. Acho que pode até passar para chegar logo na parte dos textos. Bom,
o que a gente foi percebendo, né, ao longo da pesquisa? Que, trazendo essa imprensa, a circulação do texto, a relação se mostrou muito, até mais importante do que o instrumento em si. Né? Que o ato de ler para o outro é o que encanta e motiva as crianças a se aventurarem por essa escrita. Não o instrumento em si, mas essa coisa de estar na relação. E é esse sentido atribuído ao que se faz com o texto livre produzido pela criança que se mostrou relevante na investigação de pesquisa do meu mestrado. Aí aqui tem uma foto da roda, que a Cintia falou, que são 3 turmas, né, que estão juntas aí. Então são 3 turmas, mais de 80 crianças. Então tudo é. E as salas nem são as maiores do mundo, são pequenas. Pode colocar. Aí tem uma fala da professora Smolka, que foi minha orientadora, que fala sobre a função da escritura para o outro. E a presença do interlocutor, isso provoca uma tensão. O esforço de explicitação do discurso interior, abreviado, sincrético, povoado de imagens, pela escritura adquire realmente a característica de um laborioso trabalho gestual e simbólico. É nesse esforço e nesse trabalho de explicitação das ideias por escrito para o outro que as crianças vão experienciando e aprendendo as normas da convenção. Os interlocutores vão apontando a necessidade e delineando parâmetros consensuais para a leitura. E aqui é uma frase uma fala da Elise Frenet, que é a esposa do Frenet, que também era professora, artista plástica, falando sobre o texto livre. Esses textos saídos da impressora e que, cheios de confiança, os alunos acham magníficos, passavam de mão em mão, eram relidos, examinados palavras por palavra, suscitavam uma fixação da atenção psíquica e tornavam-se realmente propriedade pessoal de seu autor ou da sua classe. Aí tem agora alguns textos. Esse texto é um texto do Luiz. Ele escreveu assim: Caderno novo de Facebook e o texto livre. Eu tenho um Facebook e eu acho que o segundo A deve trocar o caderno de texto livre de 2012 para o novo caderno de texto livre de 2013. E o Facebook, eu posso compartilhar coisas do carrossel. Tipo, professor, esse suporte caderninho não tá legal, vamos pôr no Facebook, que é muito mais, tem mais visibilidade. Era uma vez um lápis, acho que é do Paulo, era uma vez um lápis muito feliz. E o lápis tinha muitos amigos, e o lápis era muito feliz e adorava ser pegado pelos humanos. E o lápis vivia assim e fim. Era uma vez um príncipe que era sapo, e a princesa que beijou o sapo e virou um príncipe. Daí essa coisa, né, de que na escrita do texto livre a produção imaginária vai ganhando materialidade, na e pela palavra, né, se concretizando nas tentativas de combinar as palavras, no confronto entre as palavras, articulando essas produções de sentido. Aí eu vou contar um pouco dos causos que a gente contou na dissertação, que é pensando as histórias das crianças com relação à apropriação da escrita, né? Que foi olhar para as produções das crianças, que em 2012 chegaram para o primeiro ano na MF, essas rodas de leitura com o 5º ano, que eu já falei, e a gente escolheu 7 crianças para analisar, e os critérios que a gente utilizou foram pensar nos diferentes percursos e vivências de cada criança, nos tateios nesse processo. Não passa não. Volta. Pode voltar. Eu queria chamar a atenção para o nome da escola. Edson Luiz Lima Souto. Conta para o pessoal. Oi? O Edson Luiz, a gente fala que a gente trabalha numa escola, que a gente trabalha com pedagogia Frenet, e a nossa escola tem nome de herói. O Edson Luiz Lima Souto foi um estudante secundarista que morreu, até arrepio, que foi perseguido e morreu no calabouço, no Rio de Janeiro, no restaurante, durante um protesto na época da ditadura militar, aos 16 anos. Ele era um garoto, né, estudante, e foi assassinado brutalmente nessa época de ditadura, que as pessoas tanto veneram e querem que volte, né? A gente, o ano passado, fez uma comemoração, não, mas um evento de marco de 40 anos do falecimento do Edson Luiz, e foi na mesma semana que a Marielle foi assassinada, então foi um evento muito forte, a escola toda se mobilizou para isso, né? As crianças fizeram várias intervenções poéticas, artísticas, mas para lembrar do peso que tem esses acontecimentos que há 40 anos e o ano passado, né? Então isso é importante hoje em dia. Bom, vamos lá. O primeiro caso, né? As tensões entre gestos e palavras, interações em comunicações e interpretações.
Considerar a história de cada criança como constitutiva para o seu desenvolvimento levou-me a pensar nas condições concretas que acontecem na aprendizagem. Esse texto, não dá pra, a hipótese dela é aquela em cima a lápis. Embaixo tem a reescrita, que eu falei para vocês, que é um trabalho da professora, geralmente, e que num outro momento a criança retoma e faz essa cópia, mas que é uma cópia do próprio texto, não é uma cópia desvinculada da vida. Dá para ler? Bom, deixa eu só voltar isso. Porque assim, a hipótese dela tá lá, um monte de letra misturada, né? E o legal da Giovana, pode passar agora. Eu trago essa coisa do gesto, que daqui a pouco eu leio, mas eu vou explicar um pouco a história. Ela é a filha mais nova de uma família de irmãos surdos. Ela tem um irmão e uma irmã mais adolescentes, que eram os que cuidavam dela para a mãe trabalhar. E aí ela demorou para essa coisa da escrita, e ela ficava né, tentando escrever lá, e aquela coisa que a gente quase vê saindo um balãozinho da cabeça da criança, com a hipótese, e ela ficava assim. E fazia, eu falava, gente, essa menina tá tendo um troço, o que é isso? E é assim, Ana, e é assim, eu falava, meu Deus do céu. Aí ela fazia do jeito que a comunicação dela era como ela se comunicava com os irmãos. E ela, casa, e não sei o quê. E eu, gente do céu. E aí fui percebendo, analisando a história, pensando, como que essa menina, né? E aí essa coisa do gesto, o quanto para ela o gesto, aqueles gestos que eram sempre os mesmos, significavam coisas, porque era o jeito que ela se comunicava, né? Aí tem essa citação do Vygotsky que coloca, né? O gesto é o signo visual, inicial, que contém a futura escrita da criança. Assim como uma semente contém o fruto do carvalho, o futuro do carvalho. Como se tem corretamente dito, os gestos são a escrita no ar, e os signos escritos são frequentemente simples gestos que foram fixados. Então ela ficava nessa escrita no ar por mais de um semestre, né? Demorou um pouco para alfabetizar. Acho que não coloquei texto final dela, mas ela concluiu a alfabetização ao fim do 2º ano. Porque até a hora que você me perguntou, né, de reprova, a gente tem a alfabetização começa no 1º ano, mas não são todos que consolidam a alfabetização no 1º ano, e tudo bem. A gente tem até o 3º ano para que essa alfabetização se consolide, né? Esse segundo caso é da Emanuele, que era muito amiga da Manuela. A Manuela chegou praticamente alfabetizada na escola. E aí, a Emanuele era muito junto dela e super amiga, e ela porque queria escrever igual a Manu. Então, o esforço dessa... A Emanuele chegou, né? Tá vendo a escrita dela lá do começo? Só tinha A, E, O, letra do nome, 1000 vezes. E ela foi se esforçando e querendo fazer cada vez mais. Pode passar. E tá vendo, ó? Depois de um tempo, essa escrita hoje vai ser o passeio do meu irmão, Lucas, na creche. Porque vai ver o aquário, peixes, animais. Minha mãe vai comprar salgadinho e suco para ele levar. O passeio vai ser à tarde, no horário da 1 às 5. Queria muito ir, mas não posso. Aí no mesmo, né, um pouco de tempo depois, mais uma evolução aí com a letra cursiva. O meu pai vai morar em Minas Gerais, lá na casa da minha avó. Acho lá muito gostoso. Tem uma... Ai, cortou ali, mas... Enfim, mais um lugar para eu passar férias. Então, como a escrita dela lá do começo, toda misturada, um monte de A e O, que é a Emanuele, foi ao longo do ano se transformando até chegar nessa escrita alfabética, e pela mediação muito mais da amiga do que minha. Porque o que motivava essa escrita era o texto igual ao da Manu, da Emanuele, da Manuela. Então elas juntas trabalhavam, e a Manuela se esforçou muito para que a Emanuele aprendesse também. Então não era um esforço só meu. Ô, Ana Flávia, e aí naquele primeiro exemplo que você deu, a criança faz uma manifestação escrita e você conversa individualmente e ela vai contando a história e você vai escrevendo. Aí quando chega nessa fase agora, nesse último que você mostrou, que ela já tem uma autonomia bem maior para escrever... Aquele que está com a letra cursiva já. O último, que está com a letra cursiva. O próximo. Aí, ele vai para a roda, um texto lido é lido sempre, um texto livre é lido sempre para os amigos? As crianças escolhem ler. E assim, mesmo aquele texto primeiro lá, que ainda não está com a escrita convencional, ele pode ser lido na roda. Né? Não precisa estar alfabético para ser um texto lido na roda. Muitas vezes a gente tem gravações das crianças que estão lá lendo, e porque o cachorro... Quando você filma o texto, não tem nada daquilo escrito, mas a criança está lá numa postura de leitor, dando as entonações, e você fala, nossa, tá arrasando, vou olhar. Aí a criança está lá antes do pré-silábico, sei lá, misturando desenho. Porque ela pode ler. E aí o que a gente faz? Eu converso com eles sempre isso. A gente fala, escreve do seu jeito, nessas fases, né, de alfabetização.
e depois você me conta e eu vou escrever de um jeito que todo mundo entende. E aí sempre falam, mas as crianças não ficam chateadas, com vergonha, de falar, nossa, mas você não entende? É que eles vêm, né? Meu filho tá nessa fase, lê pra mim aqui. Eu falo, não consigo, um monte de letra, nada a ver. E eu falo, mas eu não sei ler de todo jeito, você precisa me ajudar a entender o que você escreveu. Então, assim, trago pra mim essa coisa, sabe? De que não é que a criança não sabe escrever, eu também não sei ler todas as coisas, me ajuda. O que você quis me contar? Agora a gente vai escrever desse jeito, que é o jeito que todo mundo entende. Mas pra você escrever desse jeito, você precisa tentar. Escreve do seu jeito, que em algum momento a gente vai trabalhando nisso. Aí não sei se eu trouxe... Passa um pouquinho pra frente. Não, pode deixar aí. O caso da Bia eu não trouxe, mas a Bia era uma menina que... super tranquila, que fazia as hipóteses, um monte de texto, enchia a folha e a coisa não deslocava, porque ela ficava muito segura. E a mãe falava, eu falo pra ela, professora. Mas ela fala, é do meu jeito. E aí ela acomodou nessa coisa do meu jeito. E daí a gente precisou... Não, minha professora fala que é do meu jeito. Eu falei, não, peraí, mas vamos dar uma provocada pra coisa deslocar. Porque ela tava muito segura, que do jeito dela tava maravilhoso, lendo na roda, arrasando, e não precisava de mais nada, já tava tudo bem. Então a gente vai lidando com todas essas situações aí. Aqui é o Marco Antônio, né, que não queria escrever de jeito nenhum na vida. Ele era super resistente, não queria ir para a escola, tentava fugir da escola. E hoje, depois virou um aluno super maravilhoso. Eu falo, gente, era eu, né? Porque ele ficou super bonzinho, super estudioso e tudo mais. Bom, o primeiro texto ele fez com a ajuda do Léo, porque o Léo era o escriba, que ele não queria escrever nada, que não ia aprender nada. Daí tá lá, era uma vez um cocô que estava caindo do bueiro. E o homem saiu correndo no cocô e a mulher saiu correndo. Fim. Aí quando a hipótese dele aqui, né? Era uma vez um cocô mágico. Ele explodiu o mundo inteiro. Então ele só falava de cocô, só falava de, assim, porque ele não queria escrever. Aí quando ele resolveu escrever, ele falou, então tá bom, vou escrever de cocô. Vamos ver se a professora vai ainda querer que eu escreva do cocô. E foi escrevendo. Porque depois ele aprendeu a escrever e parou com esses assuntos, né? Porque não dá pra ser monotemático. Psicanálise explica. Explica. Mas daí o que a gente conversou muito, né, sobre a produção do Marco. Por que a gente insistia muito, né, insiste no uso do texto livre, né? Pois é o adjetivo livre que abriu a possibilidade dele, né, do Marco Antônio, de se libertar para essa escrita. A escrita escolástica não fazia sentido para ele, mas quando ele se deparou com a escrita livre de preconceitos, né, a escrita como forma de dizer o que se tem a dizer, mesmo sabendo que suas palavras não eram as mais aceitas socialmente, que seus dizeres não eram esperados pela escola, ele se permitiu escrever. Então essa coisa de que a liberdade que o texto livre traz mesmo para que as crianças tragam essa vida para a sala de aula. Já estamos acabando. Bom, no processo de elaboração da escrita pelas crianças, evidenciou-se que de que maneira o trabalho em sala de aula afeta as produções. Pudemos analisar o processo de alfabetização como um todo e ainda as relações que as crianças estabelecem. Explicitou-se tais relações se sobrepõem, explicitou-se que tais relações se sobrepõem ao instrumento e os modos de produção que se inserem na dinâmica mais complexa da sala de aula mostraram-se mais importantes. As condições de produção, o encorajamento do dizer, do que se pensa na escola, mesmo que o que se pensa tabu, que se considera tabu, a importância de se poder assumir esse dizer e ter a quem dizer, e encontrar quem escute quando o Marco Antônio se liberta para essa escrita e se vê autorizado a escrever livremente, tanto na forma como no tema. As interações entre os alunos, a criação de condições de trabalho compartilhado com os alunos do 5º ano, o trabalho em ateliês, que possibilitou ao Marco, por exemplo, escrever suas ideias mesmo antes de dominar o código, já que ele podia escrever com a ajuda do Léo. Essas eram as condições de produção de alfabetização do aluno e das outras crianças, e isso faz diferença. Mostra como o incentivo à produção do texto na fase inicial da alfabetização faz diferença para as crianças. Ressaltamos o papel mediador do professor na tríade aluno, objeto do conhecimento, professor, afirmando que faz diferença o ato de ensinar e o gesto de apontar. Pode. Retomando as bases teóricas, né, que sustentaram essa pesquisa, a gente
pensando no diálogo do Freinet e Vygotsky. Ao pensar sobre a questão de alfabetização, Freinet encoraja o método natural e Vygotsky adensa a reflexão sobre a internalização dessa produção humana, que é a escrita. Cabe explicitar que a preocupação científica da teoria de Vygotsky não eram as mesmas de Freinet. As proposições desse último pautavam-se prioritariamente em questões de ordem prática, com o intuito de instrumentalizar o professor para trabalhar em sala de aula, dando protagonismo ao aluno em seu processo de aprendizagem. E, como podemos observar, a prática pedagógica freinetiana cria a necessidade da escrita. Ai, tem uma frase perdida ali no meio. Pode... Alicerçada nesse conceito da livre expressão, né, que se materializa pelo texto livre, a proposta do Freinet possibilita essa apropriação de linguagem. E coaduna com as ideias de Vygotsky e Luria de que a escrita, como objeto funcional, instrumento cultural, serve à objetivação humana. Podemos dizer, então, que as técnicas e instrumentos condizem com as implicações pedagógicas da teoria histórico-cultural, tanto no que se refere à objetivação, como em relação à apropriação do conhecimento elaborado. Então, como que essas duas teorias se relacionam? Aí tem algumas referências usadas para essa... faltou do Pablo Del Rio hoje, para esse trabalho. E depois, no final, se der, tem curtinho, uma filmagem que eu apresentei na minha qualificação, que acho que tem 8 minutos. Daí, se der tempo, a gente assiste rapidamente. Vamos assistir já. Pode ser, Grace? Olha, você terminou no horaríssimo. Então, vamos assistir um filmezinho agora. Porque depois passa a palavra para a Grace e a gente pode perder o fio da meada, né? Então, vamos lá. Eu estou aqui privilegiada enquanto elas arrumam um vídeo, né? Mas depois eu vou abrir o espaço. Você agora está na extrema direita e eles estão... Todo mundo incomodado. Todo mundo incomodado. Você vem para a extrema esquerda agora. Eu estava olhando aqui. Hoje de manhã ele brincou que a única coisa que estava ruim é que todo mundo estava na extrema direita da sala. E aí eles logo disseram assim, para você, porque para nós estamos na extrema esquerda. E agora ele foi sentar lá na extrema direita. Pode falar disso, não te cortei isso. Não, é porque eu estou aqui com o microfone, aí fiquei perguntando coisas durante a fala da Ana, né? E vocês estão assim, só ela monopolizando esse microfone, mas depois a gente abre para discussão, tá bom? Gente, eu perdi o vídeo aqui, não. O João estava aqui inscrito para perguntar? Não, mas ele deu que não ia, que não estava rodando, fechou. Não tinha, tipo, a mídia. Que pena. Tenta de novo. Não, mas aí depois os